Bom, eu sou Camila Bellarmino, eu sou historiadora de formação, professora da graduação em Arquitetura e Urbanismo e realizo, no momento, o doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, trabalhando com o tema Arquitetura, Gênero e História. E como eu cheguei até esse tema, como eu consegui definir, digamos assim, né, o meu objeto de pesquisa, a história, as mulheres, arquitetura e urbanismo. Eu comecei a trabalhar com esse tema a partir do que eu chamo de chão de sala. Nas minhas aulas, durante as aulas, as alunas perguntavam, professora, onde estão as mulheres na arquitetura? Os currículos, os conteúdos, muito focados na figura, nas trajetórias masculinas. E elas sempre perguntavam. E como professora, eu recorria a pesquisas, livros, enfim, buscando essas mulheres para responder às minhas alunas. E em determinado momento eu não consegui responder, porque elas perguntavam muito sobre as arquitetas brasileiras. Eu consegui bastante material sobre as arquitetas dos Estados Unidos, na Europa, mas elas perguntavam sobre as arquitetas brasileiras. E então eu decidi pesquisar, implementar uma pesquisa histórica a respeito dessas mulheres. O que consiste essa pesquisa histórica? Necessariamente, eu fui buscar, então, documentos em acervos, arquivos de entidades, instituições, pessoas, em busca dessas mulheres. Eu tinha certeza que eu ia encontrar arquitetas. Por que eu tinha essa certeza? Porque hoje o campo da arquitetura é um campo onde as mulheres predominam. O CAL lança desde 2014 uma série de pesquisas sobre. E como historiadora, eu percebia que isso não era um processo do presente, isso não é um processo de ontem. Certamente, isso é um processo longo e gradual. Então, eu fui atrás dessas arquitetas nos documentos, nas fontes históricas de acervos e arquivos, e pude encontrar, desde a primeira, que entrou na Escola de Belas Artes, na Escola Nacional de Belas Artes em 1907, e se forma em 1914, que é a Arina da Cruz Sobral, e uma sequência até 1938 de 28 mulheres que se matricularam na Escola de Belas Artes. Só que eu me deparei com uma questão. Resgatar essas mulheres, essas trajetórias, não era simples, era difícil, assim como ainda é, encontrar fontes, fragmentos das suas trajetórias, porque a questão de gênero também implica naquilo que a gente guarda e naquilo que a gente não guarda, das memórias, principalmente das mulheres. Mas o mais importante para mim era saber como escrever a história dessas mulheres. E daí que nessa trajetória da pesquisa, eu percebi que eu tinha que articular com diversas ideias, diversos conceitos a respeito do patriarcado, das relações de gênero, enfim, na tentativa de explicar por que essas mulheres foram esquecidas, isoladas dessa história que tanto as minhas alunas perguntavam, onde estavam as mulheres, por que essas mulheres de fato não apareciam, como estava sendo feita, como essa escrita da história da arquitetura, sempre calcada nesses grandes personagens. Eu também não queria destacar as mulheres pela excepcionalidade, senão, mais uma vez, eu poderia reforçar o apagamento de tantas outras personagens, tantas outras agentes históricas. Então, eu tive que fazer toda uma discussão, que ainda realizo, a respeito dessas noções, desses conceitos, dessas ideias, para que eu possa, então, explicar o porquê que elas foram esquecidas, apagadas, isoladas, invisibilizadas de uma narrativa histórica oficializada, e também como eu vou lançar, a partir da minha tese, uma proposta de inclusão dessas mulheres. E eu digo
que a gente precisa olhar para o campo da arquitetura enquanto exercício coletivo, para o campo da arquitetura e do urbanismo, como ele é feito, né? Como resultado de equipes, né? De um pensamento, de uma troca de ideias, de uma partilha coletiva. E assim nós vamos conseguir observar mulheres, outros personagens também masculinos, outras identidades que estão envolvidas também nesse processo de construção do exercício, do produto, dos produtos finais, digamos, projetos da arquitetura e do urbanismo. E de que maneira essa história, de que maneira o resgate desses passados, né, dessas mulheres, podem contribuir para o presente? Como historiador, eu acredito que o passado, ele não é inerte, ele não é algo que ficou para trás, né? A relação passado e presente é muito tênue. E dessa maneira, o passado, o presente, aliás, nada mais é do que essa, talvez, sequência de tantos passados, mas que não estão esquecidos, não estão apagados. Existem questões que provavelmente se romperam, que são as rupturas, mas existem muitas continuidades e novidades também que têm relação com esse passado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu observo no campo, né, do exercício da arquitetura e do urbanismo, que se no passado essas mulheres certamente tiveram grandes dificuldades, limitações sociais, culturais e até econômicas para frequentar curso de arquitetura da EMBA, que é o meu caso, no presente, muitas limitações continuam. Porém, no passado, uma diferença que eu percebo é que essas mulheres, elas tinham um papel muito bem definido na sociedade, que era o papel doméstico. Para elas, não pesava tanto o papel, digamos, né, profissional. Só que hoje a realidade é diferente. A realidade é que pesa, né, sobre essa figura, a mulher, uma obrigação tanto profissional de sustento, quanto uma obrigação também doméstica, o que a gente chama, né, ali das outras jornadas. Então, a gente está vivendo um momento onde isso precisa ser reconhecido. Tá? Óbvio que elas tinham as limitações do passado, mas hoje a gente precisa perceber que a necessidade, né, é imposta uma necessidade de sobrevivência para as famílias, enfim, onde a mulher se traduz num papel fundamental de sustento também. O curso de arquitetura é um curso muito complexo, muito completo, muito geral e exige bastante dos seus estudantes. Como professora, eu observava isso nas salas de aula. Quantas vezes eu não vi alunas trazendo os seus filhos para a sala de aula? Então, esse papel ainda também se faz muito presente. Quantas mulheres no passado, como essas arquitetas, abdicaram, por exemplo, né, escolheram não ser mães para se dedicar completamente à profissão. E isso também é uma realidade nos dias atuais. Então, são muitas rupturas, mas também muitas continuidades. Eu digo que quantidade não é qualidade. O campo da arquitetura ainda prova isso. Nós tivemos avanços quantitativos e também qualitativos em torno dessa figura, que é a mulher, mas ainda precisamos discutir muito a respeito de papéis, exigências, limites e pressões que são colocados com relação à atuação das mulheres na arquitetura e no urbanismo. Acho que são pontos assim fundamentais que eu consigo ver dessa relação passado e presente. Precisamos discutir qualitativamente, no caso das mulheres, e de outros recortes também. O recorte não só de gênero, mas o recorte racial, o recorte econômico, né? O recorte etário, enfim, que fazem parte desses limites, dessas pressões ainda, né, que ainda continuam no exercício da arquitetura e do urbanismo para mulheres. Bom, dia 31 de julho, o Dia das Mulheres Arquitetas e Urbanistas no Brasil. É uma data fundamental,
porque ela expressa esse reconhecimento, não só da presença das mulheres na arquitetura, desde a primeira, ou tantas outras que nós vamos ainda descobrir, mas principalmente porque é uma data que marca essa possibilidade e uma exigência do reconhecimento cada vez maior da importância das mulheres na arquitetura e no urbanismo, de mulheres que fizeram e estão fazendo, né, as cidades, que estão construindo, não só em termos físicos, né, mas como expressão da própria arquitetura e do urbanismo, em termos de ideias, em termos sociais, econômicos, né? Acho que não temos mais a possibilidade de não querer enxergar a presença dessas mulheres ou simplesmente observar as mulheres como auxiliares, né, do exercício da arquitetura e do urbanismo em torno de um grande mestre ou de uma grande figura. Porque essa não é a realidade, a história tem me provado isso. Então, a mensagem que eu deixo aqui é para que essa iniciativa, né, do CAL possa se estender por outras organizações, por outras entidades, de reconhecer a presença e o papel fundamental das mulheres na área, na constituição, no estabelecimento da história da área da arquitetura e do urbanismo enquanto profissão e saber, e que nós possamos cada vez mais abraçar e nos conscientizarmos que nós não temos mais possibilidade de não encarar os nossos problemas com relação à presença das mulheres no mundo do trabalho e, em especial, na arquitetura e no urbanismo. Parabenizar a iniciativa do CAL, né, e de outros tantos grupos que vêm, ao longo dos últimos anos, lutando por essa causa.